Quem lê ou assiste Chainsaw Man provavelmente não imagina o quanto Tatsuki Fujimoto é capaz de criar histórias tão introspectivas e delicadas quanto Look Back, que foi lançado no Brasil em volume único em novembro de 2023. Recentemente, o canal Quadrinhos na Sarjeta publicou um vídeo muito legal com uma análise desse mangá, mas eu gostaria de comentar alguns outros aspectos que me chamaram a atenção, notadamente a relação entre as personagens, a Fujino e a Kyomoto, e o quanto essa relação é complexa, contraditória, e é justamente esse caráter contraditório da relação entre as duas que torna o mangá tão delicado e tão capaz de nos envolver emocionalmente. Então nesse vídeo eu vou passar por questões como narcisismo e no quanto as relações humanas podem ser imperfeitas e contrariar o nosso senso de racionalidade. Mas antes de a gente continuar, já sabe, se inscreva aqui nas páginas do Subsolo, deixe joinha. Se você mudar de ideia depois, você põe o joinha pra baixo. Look Back conta a história de Fujino, que é uma menina pré-adolescente que tem como hobby desenhar tirinhas de mangá pro jornalzinho da escola. Ela desenha bem pra idade dela, dá pra ver que ela tem talento, principalmente porque ela é capaz de usar as tirinhas para produzir humor, ainda que os desenhos dela não sejam lá muito sofisticados, até por conta da idade dela. E o fato de ela desenhar essas historinhas tão bem conquistou uma certa admiração e popularidade para ela entre os colegas. Só que aí um dia uma outra menina começa a fazer tirinhas também para o jornalzinho, uma menina chamada Kyomoto que não vai para a escola por conta de algum transtorno psicológico que ela tem, né? Mais para frente nós percebemos que essa menina Kyomoto, ela sofre de ansiedade social e ela é uma hikikomori. Vou comentar sobre isso um pouquinho mais para frente. A Kyomoto, ainda que ela não conte propriamente histórias, ela basicamente desenhe cenários, ela tem um traço muito sofisticado para a idade dela e muito melhor do que o da Fujino. Isso faz com que os amigos da Fujino, ou melhor dizendo, os colegas dela, percam interesse pela Fujino, comecem a admirar menos o talento da Fujino e a admirar mais e a criar todo o imaginário em torno da Kyomoto. E isso é um grande golpe para Fujino. Ela começa a se esforçar um bom pedaço do começo do mangá, ela se afastando de todos, ela se isolando e desenhando compulsivamente para melhorar. Mas aí, depois de tanto esforço, quando ela vê que muito embora ela tivesse evoluído, ela ainda estava muito aquém do nível da Kyomoto, ela pega e simplesmente desiste e volta a curtir a vida com os colegas dela. Uma garota pré-adolescente normal. Só que uma circunstância em especial faz com que ela seja obrigada a conhecer a Kyomoto. O professor a incumbe de ir até a casa dela para levar o diploma e ela, a contragosto, vai lá. E nisso ela faz um desenho ali, um tanto quanto maldoso, envolvendo a Kyomoto. Esse desenho acaba indo parar por baixo da porta dela. E aí é que tem uma primeira reviravolta nesse mangá. A Kyomoto surpreendentemente sai do quarto, corre, vai até a rua num gesto de grande esforço e interpela a Fujino. A Fujino, que se sentia tão inferiorizada em relação a Kyomoto, a Fujino vê nesse momento que a Kyomoto a via como um verdadeiro ídolo. Na solidão da Kyomoto, os mangás, as tirinhas que a Fujino desenhava no jornalzinho da escola, serviam não só de entretenimento para a Kyomoto, como também a inspiraram a querer desenhar também, a fazer tirinhas também. A partir daí, as duas desenvolvem um laço de amizade muito interessante, muito bonito e que, lamentavelmente, tem um final trágico. São duas cenas em especial que chamam a minha atenção aqui e que eu acho que merecem uma análise um pouco mais pormenorizada. A cena do primeiro encontro das duas e a cena da despedida entre elas. No primeiro encontro entre a Fujino e a Kyomoto, a gente vê, primeiro salta aos olhos o estado de fragilidade da Kyomoto. Ela é mal arrumada, ela tem os cabelos um tanto quanto desgrenhados e ela gagueja, teve um esforço enorme para sair de casa e para falar com a Fujino. Então isso já mostra o tamanho da admiração que ela nutre por ela. Mas o que mais me chama a atenção aqui é a reação da Fujino em relação a Kyomoto. Quando a Kyomoto confronta a Fujino perguntando por que ela parou de desenhar mangá, a Fujino mente. Ela não fala que é porque ela se sentia inferiorizada, que ela não podia competir com a Kyomoto. Ela fala que ela estava se preparando para um concurso, que o jornalzinho dando a entender que o jornalzinho da escola já não estava mais à altura da atenção dela, e que ela estava fazendo uma espécie de brainstorm. E isso faz com que a Kyomoto ficasse ainda mais admirada, porque, nossa, uma
A pré-adolescente já vai participar de um concurso de mangá, que coisa incrível, ela é mesmo... A Fujino Sensei é mesmo impressionante. E nesse momento, a Fujino decide voltar, e voltar com ímpeto renovado aos desenhos. Mas por que ela volta? Aqui me parece que não se trata de não contrariar a Kyomoto, de decepcionar, de afetar a imagem que ela tinha da Fujino para não decepcioná-la. Aqui, pela primeira vez, desde que ela passou a ter a Kyomoto como rival na escola, como rival nos desenhos, ela voltou a ser admirada, ela voltou a ter distinção enquanto artista, que é uma forma especial de admiração e de distinção, mas não de qualquer pessoa, não dos seus colegas que são volúveis. Ela passou a ter a distinção daquela que ela considerava uma superior. Então vejam o efeito ampliado que esse afago no ego tem na Fujino. Salta aos olhos a dimensão narcisista da Fujino e no quanto essa questão marca o mangá. Mas por narcisismo aqui, eu não estou me referindo ao transtorno de personalidade narcisista, que é uma psicopatologia bastante discutida hoje. Eu estou falando do narcisismo como um aspecto natural, componente da psique humana, como proposto por Freud. Narcisismo, nessa perspectiva, nada mais é do que a libido direcionada ao próprio ego, ao próprio eu. Pensando que a libido pode ser direcionada basicamente a duas coisas, ao ego, a si mesmo, e pode ser direcionada a um objeto. Freud fala de narcisismo primário e secundário. Esse narcisismo primário é o narcisismo da infância, quando a criança ainda não sabe diferenciar o eu do outro, quando ela não percebe a separação que há entre ela e o mundo, e ela acha que tudo é ela. Então é muito comum quem já conviveu com criança perceber que tudo que acontece a criança tende a achar que é por causa dela, seja alguma coisa boa, seja uma coisa ruim. Isso é um traço desse narcisismo primário natural. E tem o narcisismo secundário, que é um narcisismo que aparece mais tarde na vida, que é um narcisismo exacerbado, que é uma projeção excessiva da libido em si mesmo, que gera aquele ego inflado, a pessoa que se preocupa demais consigo mesma e que tende a ter relações ruins com as outras pessoas, porque tudo é ela. E esse tipo de narcisismo, Freud encarava como uma espécie de retorno, esse primeiro momento infantil, mas também como um produto de decepções e de frustrações pelas quais a pessoa pode passar. Como no caso, a Fujino passou ao deixar de ter a admiração dos colegas, assim, numa fase da vida tão delicada quanto a pré-adolescência e numa questão também delicada que é da arte dela, da produção artística que ela tinha, que era muito importante para ela. Depois de se conhecerem, as duas começam uma amizade, elas começam a desenhar loucamente e elas vão de fato participar de um concurso, e a partir daí elas meio que começam a ter uma carreira juntas, elas vão muito bem no concurso, tiram segundo lugar, começam até a ser publicadas, as duas meio que viram unha e carne. O tempo vai passando, elas vão crescendo, a escola vai chegando ao final, e em um dado momento a Kyomoto, sempre com uma personalidade um pouco mais acanhada, sempre mais submissa, digamos assim, em relação a Fujino, ela decide ter uma iniciativa que surpreende a amiga. Ela decide que vai para a faculdade de artes, vai estudar artes. E aí se exacerba ainda mais o narcisismo da Fujino e o quanto a relação das duas é assimétrica, ainda que verdadeira, como eu vou comentar mais adiante. É quase chocante nesse momento, na conversa que as duas têm, o quanto a Fujino tenta manipular a Kyomoto, chamando a atenção dela para a fraqueza dela, para a ansiedade social dela, para o quanto que ela é dependente emocionalmente dela, Fujino, e para o quanto que ela não vai saber se virar, como ela precisa permanecer sob a proteção, sob a tutela da Fujino. E nesse momento é muito bonita a reação que a Kyomoto tem, que ela entende, que ela concorda, mas que ela deseja se esforçar, que ela deseja superar esses traços de personalidade, essas fraquezas dela. Ela deseja não só melhorar como artista, mas também como pessoa. E mesmo que para isso ela tenha que abrir mão de participar de uma série contínua que as duas ganharam a possibilidade de ter, o que faz com que a Fujino tenha até uma atitude de despeito e falar, você só desenha os cenários, para mim tudo bem, tanto faz, eu arrumo assistentes, um assistente
gente qualquer para fazer o que você faz. E mais tarde vem a grande tragédia, as duas já afastadas, a Fujino consegue ter uma série mais ou menos longeva, a gente vê quadro após quadro os fascículos do mangá da Fujino se acumulando, né, os volumes sendo publicados, até que a gente vê a notícia de um massacre na faculdade de artes, e a gente descobre ali que a Kyomoto foi uma das vítimas. Uma pessoa com problemas mentais entra na faculdade, mata algumas pessoas, fere outras, e lamentavelmente a Kyomoto foi uma das vítimas. E nesse momento a gente vê que, a despeito da relação assimétrica que as duas tinham, da maneira como a Fujino tentava manter essa relação de superioridade em relação a Kyomoto, depois de ter falado palavras muito duras para ela. Inclusive essa relação de superioridade ela fica clara nos vários quadros em que as duas aparecem desenhando, e a gente vê que a Fujino ela sempre aparece numa posição superior, ela é desenhada mais alto do que a Kyomoto, que é sempre desenhada mais encolhida no chão, na mesinha, desenhando. E não só isso, a Fujino não só aparece mais alto, como ela aparece sempre de costas, ela dá as costas simbolicamente para quem está lendo, para o resto do mundo, mas ela também está com as costas voltadas para a Kyomoto. Ela não está sentada no mesmo plano e ela não está cara a cara numa relação de igualdade, ela está numa posição que indica superioridade. Mas ela desmorona ao perceber que ela perdeu a grande amiga dela. A ironia é que a Fujino também acabou se tornando dependente da Kyomoto. Não dependente porque a Kyomoto desenhava os cenários, porque a Kyomoto tinha uma habilidade talvez superior à dela no desenho. Ela se tornou dependente da Kyomoto porque a amizade também é se tornar dependente daquele que é nosso amigo. Também é se tornar dependente do afeto que nós passamos a sentir, e que, como isso faz com que toda aquela libido que estava projetada narcisicamente para o próprio ego da Fujino passa também a ser projetado para um objeto, ainda que se mantenha essa dimensão narcisista da Fujino, como talvez um traço da personalidade dela mesma. Se no primeiro momento, justamente por causa desse narcisismo, a Kyomoto acaba reaproximando a Fujino dos mangás, agora, com a perda, com esse trauma, a Kyomoto mantém esse vínculo vivo da Fujino com a arte, com os mangás, porque os mangás se tornaram uma forma de manter a Kyomoto viva, de manter a relação que elas tinham viva. Os mangás aqui acabam se tornando uma espécie de fogo vestal que, por meio do seu fazer artístico, a Fujino vai manter viva, porque mantendo essa arte viva, ela mantém tanto a relação dela viva, quanto a lembrança, a memória da Kyomoto viva, sendo os mangás o grande ponto de intersecção que possibilitou que as duas estabelecessem essa amizade, e é justamente essa complexidade da amizade das duas que torna esse mangá tão interessante aos meus olhos. A gente meio que é acostumado a buscar coerência, racionalidade, uma certa idealidade nas coisas, então uma boa amizade seria uma amizade em que ambos são altruístas, em que ambos tratam o outro muito bem, e aí a gente vê essa relação tanto quanto torta das duas, assimétrica, em que uma personalidade mais acanhada se vê numa relação de dominação quase por parte da outra, mas que ao mesmo tempo é uma amizade verdadeira e que é mutuamente benéfica, porque querendo ou não, essa relação entre as duas fez com que a Kyomoto saísse do quarto. A Kyomoto, que era uma hikikomori, uma dessas pessoas, como mencionei anteriormente, que tem uma fobia social tão intensa que passam a se isolar, abandonam totalmente a vida social e mal conseguem sair do próprio quarto, ela passa a ter uma vida, ela passa a ter uma participação na sociedade que promove um efeito, uma melhoria nela tão significativa a ponto de ela, em dado momento, querer se emancipar dessa relação que ela tinha com a Fujino, mesmo à custa do conflito, do choque que isso produziu entre as duas. Isso vai contra aquela amizade que a gente costuma ver, aquela amizade tão ideal que a gente vê em tantos mangás, especialmente mangás shonen, né? Aquela amizade em que um se sacrifica pelo outro, como a gente vê em Naruto, Cavaleiros do Zodíaco, uma amizade até muito bonita, que faz com que a gente se afeiçoe pelos personagens, e que aqui não acontece, mas nem por isso deixa de ser verdadeira, ou talvez até se torne mais verdadeira. Isso porque nenhum terreno é mais estranho à racionalidade, à coerência,
do que o terreno dos afetos, no qual se encontra a amizade e o amor que uma pessoa pode sentir pela outra. Então a beleza e a novidade de Look Back está justamente em mostrar não a amizade ideal entre duas pessoas perfeitas, mas a amizade possível, uma amizade dolorosamente real entre duas pessoas imperfeitas. Se você gostou, já sabe, deixa um joinha, escreve aí nos comentários o que você achou, se já leu esse mangá, se pretende ler. Muito obrigado por assistir, se inscreva nas páginas do Subsolo. Até o próximo vídeo.